Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um verso da Palavra de Deus, que encontramos no Salmo 147, o verso de número 11. Assim está escrito: O Senhor agrada-se dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Veja que direcionamento maravilhoso o Senhor Deus revelou através do salmista que compôs este salmo, certamente, conforme todos nós sabemos, por inspiração do Espírito Santo. E dentre este salmo, ele exorta para louvar a Deus pela sua beneficência, ou seja, o cuidado, a misericórdia, o amor de Deus, a maneira como ele cuida de cada um de nós e de todas as coisas que ele criou. Então isso tudo deve despertar em nós motivos convincentes para louvar a Deus, adorá-lo na beleza da sua santidade, demonstrar diante de Deus a gratidão do nosso coração, porque sem ele nós nada somos. Sem Deus nada podemos fazer. Sem Deus nem aqui nós estaríamos. Nós somos o resultado da ação do poder de Deus. Quando ele decidiu que nós viríamos à Terra, ele preparou uma família pela qual ele nos faria vir a este mundo. Ele preparou tudo a nosso respeito, todas as coisas concernentes à nossa vida estão registradas diante de Deus e nós estamos aqui por este amor, graça, misericórdia que Deus demonstrou. Então precisamos entender que nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui por uma vontade de Deus, um plano de Deus para a nossa vida. E se nós não entendermos isso, nós vamos viver flutuando, vamos viver matando o tempo e muitas das vezes ignorando que há um propósito de Deus pela nossa existência. Deus não permitiu que nós nascêssemos por nascer. Não. Deus permitiu que nós nascêssemos porque ele decidiu realizar algo em nossa vida e através de nós. Enquanto nós não tomamos conhecimento disso, nós ficamos nos debatendo, escorregando aqui e ali, e conflitando com esse, confrontando com o outro, rivalizando com aquele outro, porque não sabemos para que viemos. E isso exatamente é o que perturba a mente das pessoas. De onde eu vim, para onde eu vou, quem sou eu? Mas à luz da Bíblia, nós entendemos que nós viemos de Deus. Foi Deus que permitiu a nossa existência. E para onde nós vamos? Aí existem duas condições para onde nós irmos. Porque Deus nos dotou com o livre-arbítrio, a liberdade de escolher. Como nós nascemos e vivemos no mundo de pecado, automaticamente, se não houver uma decisão diferente desta, nós iremos morrer no pecado e iremos para uma condenação eterna, separados de Deus. Mas lembrando que não foi para isso que Deus nos criou. Deus nos criou para louvor da sua glória. E quando nós entendemos que foi justamente para isto que o Senhor Deus nos criou, para o louvor da sua glória, e que nós não estamos aqui por acaso, e que não nascemos na hora errada, e nem estamos no lugar onde não deveríamos estar. Não, nós estamos onde Deus nos colocou e nos projetou para estar. Agora, precisamos entender a maneira de Deus e discernir o seu propósito para a nossa vida. Portanto, respondendo à pergunta, Deus abençoe o irmão Sebastião, Deus abençoe a irmã Helena. Agora, respondendo à pergunta, de onde eu vim? Eu vim de Deus, porque todos nós nascemos de Deus. Deus é o nosso Pai.
Ele é o nosso Pai criador. Pai por criação. E torna-se Pai também por adoção. Quando nós rompemos com o pecado, somos chamados por Jesus, recebemos Jesus no nosso coração, entramos no caminho da salvação, somos adotados na família divina, e a palavra de Deus diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, não nasceram do varão, não nasceram do sangue, mas nasceram de Deus. Esse é o nascimento espiritual. O nascimento físico, como criatura, Deus é pai de todo ser humano, porque todos eles são filhos de Deus por nascimento. Agora, para viver uma vida com Deus, é preciso não somente o primeiro nascimento, o nascimento físico, mas é preciso também o nascimento espiritual. Foi o que Jesus falou com Nicodemos e ele ficou perturbado. Ele tinha tanto conhecimento, tanta sabedoria, mas numa coisa tão simples que Jesus falou para ele, ele não soube e não conseguiu entender. Jesus disse para ele: necessário vos é nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. 2 versículos depois ele diz: quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Então, para ver o reino de Deus e entrar no reino de Deus e desfrutar o resultado da salvação através de Jesus Cristo, do sacrifício de Jesus Cristo, é preciso nascer de novo. E este novo nascimento não é como o nascimento físico. O nascimento físico é por uma permissão de Deus na união de um homem e de uma mulher, devidamente relacionados, sem ser fora do casamento. Então nascem os filhos como bênção e promessa de Deus. Este é o primeiro nascimento. O segundo nascimento, ele é operado pelo poder da palavra de Deus e a ação do Espírito Santo. E aí nos gera uma nova criatura. Deus abençoe, irmã Cristiane e pastor Edson. E a palavra de Deus diz que, assim que, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então agora somos uma nova pessoa, uma nova criação de Deus, uma criação espiritual. Vivendo fisicamente, mas espiritualmente vivendo em Deus. E futuramente deixaremos o corpo físico, que é maculado pelo pecado, para receber um corpo de glória, semelhante ao de Jesus, para habitar na presença de Deus. Então, isto é interessante. E para onde nós vamos? Nós vamos, se, conforme eu disse, existem duas oportunidades. Ou continuar no caminho do pecado e ir para a condenação eterna, ou ter aquele encontro pessoal, ser atraído por Jesus, receber dele a salvação e ir para a presença de Deus, desfrutar de vida eterna. Então já sabemos que viemos de Deus e vamos ou para Deus ou para o inferno, para a salvação ou para a condenação. Porque Deus não nos fez para responder de maneira automática, como se fôssemos um robô. Não, ele deu a liberdade de escolha. Então a pessoa tem a liberdade de pensar, decidir. Muitos decidem por Jesus e são bem-sucedidos. Outros decidem rejeitar a Jesus pela incredulidade e vão ter a consequência da escolha que fizerem. Deus não vai obrigá-los a aceitar a Jesus. O amor de Deus não é obrigatório, ele é demonstrado. Recebe quem percebe o valor do amor de Deus, sente-se amado por ele e se devota a ele. Aí vai experimentar o amor de Deus. Quem não o quer, vive a sua vida como que se não houvesse um amanhã para um acerto de conta. E a outra função, o que é que nós estamos fazendo aqui? Bem, aí é o ponto que nos interessa. Por que que nós estamos aqui? Por um propósito de Deus, por um período de tempo determinado por Deus, um lugar e um tempo. O meu tempo é este agora que estou vivendo. O seu tempo
é este agora que você está vivendo. Às vezes a gente pensa, mas eu deveria ter vivido muito antes, porque as coisas hoje estão muito difíceis, mas Deus nos preparou para este tempo presente. E não é nem para o futuro e nem para o passado, é para o tempo presente. Então nós precisamos ter uma sintonia e afinidade com Deus para entender o que Deus requer de nós neste tempo presente. E o salmista, ao escrever este salmo, ele disse, o Senhor agrada-se dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Então aqui nós já encontramos dois direcionamentos importantes para a nossa vida. Nós desejamos que Deus tenha agrado na nossa vida, que a nossa maneira de viver, ela seja agradável diante de Deus. Então aqui está estabelecido o caminho pelo qual nós podemos trilhar de tal forma que o Senhor Deus agrade-se de nós. E que caminho é este? Então está aqui. O Senhor agrada-se de quem? Primeiro, dos que o temem. Quem teme a Deus não vai transgredi-lo, não vai negá-lo, não vai traí-lo, não vai aborrecê-lo, não vai viver de qualquer maneira. Quem teme a Deus vai viver com responsabilidade, com sinceridade, com entendimento, com sabedoria, vai procurar o melhor caminho, a direção de Deus para a sua vida, porque através do temor ele vai se desviar do mal, através do temor ele vai receber sabedoria, através do temor ele vai ser fortalecido, através do temor os segredos de Deus poderão ser revelados a ele. Então o primeiro ponto é esse, é temer a Deus. E a palavra de Deus, em várias passagens, ela sempre está enfatizando que Deus espera de nós que nós o temamos. Temer a Deus não é ter medo de Deus, é ter reverência para com Deus, é ter respeito para com Deus, é ter comprometimento com Deus. Temer a Deus é isso, é estar debaixo da autoridade de Deus. Temei a Deus e dai-lhe glória. O que diz a palavra do Senhor? Os que temem ao Senhor, de nada têm falta. Então, em primeiro lugar, quem teme ao Senhor está no caminho que Deus se agrada. E a segunda condição é, e dos que esperam na sua misericórdia. O que é a misericórdia? A misericórdia é um tempo que Deus abriu, só que este tempo para a nossa vida, ele é um tempo limitado. Por quê? Porque nós não temos todo o tempo. Nós não temos dentro de nós a eternidade. Nós vivemos temporal. Nós temos o tempo que Deus permitiu entrar nesta terra e tem o tempo estabelecido por Deus para nós sairmos desta terra. Então, esta misericórdia de Deus, para mim, ela vai funcionar desde o dia que eu nasci até o dia em que eu morrer. Então, este é o tempo da misericórdia. Então, se eu aproveitar e entender o tempo da misericórdia de Deus, que diz que a misericórdia de Deus são a causa de não sermos consumidos, porque na misericórdia de Deus, Deus tem a longanimidade, é um tempo devidamente longo para nos levar a uma conscientização de como estamos, avaliar a nossa vida diante de Deus, pelos nossos hábitos, nosso comportamento, as nossas palavras, nossas ações, os nossos negócios, os nossos relacionamentos. Nós podemos avaliar por ali se estamos de acordo com a vontade de Deus. E se não tiver, este tempo da misericórdia é o tempo para a gente se corrigir. Porque na misericórdia, Deus abre a oportunidade. A misericórdia, diz a palavra, são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim. As misericórdias não têm fim. Mas a minha vida tem fim. A sua vida tem fim. As oportunidades têm fim. Há oportunidades que passam na nossa vida somente uma vez. E nunca mais elas voltam.
Então, se nós perdermos a oportunidade que Deus ofereceu para nós, não temos como trazê-la de novo e dizer a Deus que eu não entendi a oportunidade, eu quero que o Senhor me dê novamente aquela oportunidade. Não, aquela não tem mais. Aquela passou, acabou. Deus pode te dar uma nova chance, Deus pode te dar uma nova oportunidade, como pode dar a mim. E se nós entendermos isso e aproveitarmos bem, nós vamos esperar na misericórdia de Deus. Nós estamos em pé e vivo por conta da misericórdia de Deus. A misericórdia faz com que Deus não se manifeste de maneira com juízo sobre a nossa vida, porque muitas das vezes nós procedemos de maneira errada, ignorantemente, achando que estamos fazendo uma coisa certa quando não estamos fazendo. E se não houvesse a misericórdia, Deus poderia nos fulminar e acabar com a nossa vida, mas a misericórdia é este tempo que Deus nos dá para depois, conscientemente, nós pensarmos e analisarmos o que fizermos, envergonhar do que fizermos e pedir perdão a Deus através do arrependimento. Então, esta misericórdia é para isso. É para que a gente não seja logo que a nossa consequência venha de imediato e a gente não tenha mais oportunidade. A misericórdia é para que a gente se volte para o caminho em que Deus nos quer. Deus abençoe a irmã Vilma, Deus abençoe a irmã Heloísa. Então, o Senhor agrada-se, em primeiro lugar, dos que o temem, e em segundo lugar, dos que esperam na sua misericórdia. Se você é temente a Deus, vive com responsabilidade diante de Deus, e se você espera na misericórdia de Deus, você está no caminho em que Deus se agrada. E quando Deus se agrada de mim e de você, sabe o que é que Deus faz? Ele abre oportunidade de bênçãos, de promessas, de livramentos e de vitória para a nossa vida. Ele vem ao nosso encontro. Qual é o pai que não tem alegria, não tem prazer em recompensar um filho que traz alegria ao seu coração? Se o seu filho lhe traz alegria, traz gratidão ao seu coração, o que é que você faz com ele? Você ignora? Não. Você abraça, você beija, você sente-se feliz, você quer fazer alguma coisa para demonstrar diante dele que você está feliz e agradecido pela atitude daquele filho ou daquela filha. Da mesma forma é Deus. Quando nós vivemos diante deste temor, temendo ao Senhor e esperando na sua misericórdia, o coração de Deus, para uma linguagem humana, porque Deus não tem coração, Deus é espírito, né? Mas para a linguagem, para nós entender a linguagem humana, o coração de Deus pulsa forte. E então Deus estende a sua mão de poder sobre a nossa vida e nos coroa de benignidade, de misericórdia. E como a expressão do salmista, diariamente Deus nos cumula de benefícios. A cada dia nós recebemos uma bênção de Deus. Só que muitas das vezes a gente condiciona qual é a bênção que a gente quer. Eu quero que Deus me dê a bênção tal. Então Deus está me dando bênção hoje, está me dando bênção amanhã, mas porque não deu aquela que eu estou querendo, eu não reconheço a que Ele está me dando no dia a dia. E então eu perco essa oportunidade. Então eu tenho que reconhecer. Pedir, dizer diante de Deus a necessidade, o anelo do meu coração, é uma parte que cabe a mim, que cabe a você. Agora, responder é uma parte que cabe a Deus. E nós não podemos pressioná-lo e nem querer influenciar a Deus para nos responder da maneira que nós determinamos. Porque nós não determinamos nada. Nós pensamos que determinamos. Quem determina é Deus. Quem determina é Senhor. E nós não somos Senhor, nós somos servo. Então o que faz o servo? Apresenta a necessidade
e fica esperando que o Senhor mova-se para ele e venha atender a sua necessidade. Agora, o Senhor tem a forma de agir e o tempo de responder. É preciso saber esperar e esperar com paciência. Não é esperar com queixume, não é esperar com o coração amargurado, descontrolado, inseguro, incerto, incrédulo. Não, é esperar. Deus ouviu o meu clamor, a resposta está chegando, eu vou recebê-la com alegria. Devemos fazer assim. Deus abençoe, irmão Wilson Pereira. Então, olha, o Senhor agrada-se dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Então, que possamos aprender hoje esta lição importante. Temer a Deus e esperar na sua misericórdia significa que nós sabemos quem é Deus, o que Ele tem na nossa vida, qual é a nossa postura diante de Deus, de temê-lo, de obedecê-lo, de honrá-lo, de respeitá-lo, de reverenciá-lo, de não colocá-lo em dificuldade, de não proclamar o seu nome de maneira vã e inútil, mas ter muito cuidado com relação a isto e esperar na misericórdia do Senhor. Não é forçar a porta, forçar a barra, não. A misericórdia de Deus nos alcançará no momento necessário. Quem controla a misericórdia é Deus. E quando Ele foca a sua misericórdia em mim ou em você, desfrute, ela virá para o nosso bem. Então, de quem o Senhor se agrada? Dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Você desejaria que Deus agradasse-se de você? Você gostaria de sentir-se como que do agrado do coração de Deus? Então entra por este caminho. Entra pelo caminho do temor ao Senhor e de esperar na misericórdia dele. Este é o segredo. São pérolas que estão encrustadas na palavra de Deus e nós precisamos, quando ler, buscar entender e saber que aqui está um agir de Deus para a nossa vida. Então vamos seguir por este caminho. Deus abençoe, irmão Calorman. O Senhor agrada-se dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Reflita sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.